Nosso tema da última aula é sobre o ministério dos anjos. Esse é um tema sempre sensível e um tema que tem que ter muito cuidado, porque quando se fala em anjos, é comum ter algum tipo de empolgação. O outro lado que também, quando você fala de anjos, uma tendência a querer uma coisa mais mística e certos excessos, uma exploração também emocional. Isso nunca deve acontecer. O anjo que agora está do seu lado, não precisa disso, usar o ministério dos anjos para impressionar as pessoas, para assustar as pessoas. Porque o ministério dos anjos ele faz parte do dia a dia da igreja. Todas as reuniões, praticamente, há visões de anjos. Os anjos estão constantemente operando, trabalhando no meio da igreja, mas é um tema muito sensível. E muitos querem conhecer anjos porque estão curiosos. Eu sou tão curioso, eu queria ver um anjo. Provavelmente nunca verá, por esse motivo não. Os anjos não estão trabalhando para poder saciar curiosidades. A causa dos anjos é muito maior, é muito mais nobre que isso. No Velho Testamento, o ministério dos anjos, ele estava encoberto para Israel. Havia aparições pontuais, havia algumas experiências, alguns profetas que tiveram experiência com anjos, alguns reis, como Davi, teve experiência, mas não era como a igreja, que o ministério dos anjos não fazia parte do dia a dia de Israel. Se puder colocar a foto do tabernáculo, aqui, né? Se puder botar aqui a imagem do tabernáculo, porque o ministério dos anjos, ele está representado no tabernáculo nos 2 querubins de ouro. Pode colocar a arca primeiro agora. Ali está a arca. Porque todo o tabernáculo era uma figura, uma sombra das coisas futuras. Todo o tabernáculo era profético. Os 2 querubins de ouro na arca da aliança, estava falando acerca do ministério dos anjos. Só que Israel, o povo, ficava no pátio. Então, o povo não via os querubins. Agora põe de volta a imagem do tabernáculo. Olha lá, está lá dentro, do Santo dos Santos. Nem os sacerdotes viam. Nem os sacerdotes. Estava lá escondido. Ou seja, o ministério dos anjos, para o Velho Testamento, era um mistério oculto, era um mistério. Casos esporádicos. Mas Jesus, quando ele dá o brado na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora os querubins podiam ser vistos por todos. No tempo da graça, as aparições de anjos se multiplicaram. Nós temos crianças que têm visões com anjos. A criança que o irmãozinho estava golfando, e os pais iam perder o neném. Foi lá, papai, mamãe, aí chegaram, salvaram o menino. Depois daquele sufoco todo, meu filho, quem foi? Foi um homem de roupas brancas. Era o anjo do Senhor, para salvar uma criança. Hoje, em todas as nossas reuniões, hoje os jovens têm visões com anjos. Lógico que há uma diferença, que existe visões com anjos, existe aparições de anjos. Então, a igreja tem experiências nesses 2 sentidos. Visão como dom espiritual, você tem visões com anjos, com querubins, né, com serafins. E há momento que o anjo aparece ao servo. Aí você não está tendo visão não, você está vendo mesmo. Ele chega, ele conversa com você, ele te dá um recado da parte do Senhor. E é interessante, os irmãos que já tiveram experiências com aparições de anjos, no momento você não percebe que é um anjo. E creio eu até, porque nós não estamos nem preparados para isso. Você vê que quando o anjo tira Pedro da prisão e vai andando com Pedro, e solta, passa pelos 16 soldados, passa pela porta de ferro, se despede, quando ele vai embora assim, e aí Pedro voltando assim, viu que era um anjo, ele não percebeu.
O anjo vem e conversa com você. É o texto de Hebreus. Muitos hospedaram anjos sem saber. Tem um irmão nosso aqui que tem uma lanchonete, ele trabalhou muitos anos no Manaim. Ele estava numa situação difícil, uma prova, e ele pediu ao Senhor, me dá uma receita, me dá o que eu possa fazer aqui, para alavancar aqui a situação, me dá um sinal, coisa muito intimidade, quando o Senhor pediu uma receita, né? Mas ele tinha essa intimidade com o Senhor. No outro dia chegou na lanchonete, um homem sentou, começou a conversar com ele, e falou assim, ó, você conhece tal receita, era um tipo de uma torta, de um bolo? Falei, não, olha, faz que você vai vender muito aqui. Anota aí, anotou, blá, blá, blá. Ele falou, será que é que eu pedi ao Senhor, né? Ele fez, ficou horrível. Falei, acho que não. Aí no outro dia um voltou. Ei, tudo bem? Eu nunca tinha aparecido lá a segunda vez. Tudo bem? Você fez, ó, eu fiz, ele foi educado. Eu fiz, olha, mas você fez errado. É assim, assim, assim. Aí ele foi embora. Falei, mas como é que ele sabe que eu fiz errado? Porque ele falou que ele tinha feito de errado, que era certo. Mas como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso? Aí no outro dia ele falou, Senhor, se o Senhor enviou o seu anjo, eu vou fazer essa torta amanhã, vou botar aqui na estufa, é aqui perto da glória ali. E a primeira pessoa que entrar amanhã vai pedir um pedaço dela. E eu vou saber que o Senhor enviou o seu anjo. Aí ele acordou cedinho, fez, botou na estufa. Quando ele abriu, entrou um cliente que todo dia toma café com ele. Há anos, e todo dia toma o mesmo café. Um pingado com leite, um pingado, que é leite com café, e um pão lá, há anos, aquele pessoa que todo dia come a mesma coisa. Aí quando ele entrou, falou, não era o anjo. Não é o anjo. Aí falou, me veio de sempre. Pronto, não era o anjo mesmo, né? Aí ele foi fazer o pingado lá, e olhou assim para a estufa, falou assim, que torta é essa aqui que eu nunca tinha visto aqui antes? Não, uma torta nova. Não, eu vou querer, vou mudar hoje. Aí no coração dele veio a certeza, Deus enviou o seu anjo. E vendeu uma barbaridade aquilo lá. Vendeu, mas o mais importante não foi que ele vendeu, foi saber que o Senhor estava cuidando dele. Era a presença do Senhor com ele. Então, a doutrina de anjos é uma doutrina maravilhosa, mas ela tem que ter certos cuidados. Você não pode invocar anjos. O Senhor envia Miguel, envia Gabriel. Você não pode adorar anjos. Paulo chega a falar na carta aos Colossenses, veja só que heresia. Paulo chega a falar que havia culto a anjos. Aqueles que fazem culto a anjos. Imagina, por quê? Onde é que está o perigo aqui? Diz a Bíblia que os ares estão povoados. Principados, potestades, domínios, legiões, por aí vai. Os ares estão povoados, os ares celestiais, diz a Bíblia. Quando você invoca um anjo, quando você clama um anjo, é um desses que aparece, não é o anjo do Senhor. Então, os anjos trabalham junto com a igreja. Agora vejam, os anjos, eles têm ordenações, como os pastores também têm. Os pastores, eles recebem ordenações. Os anjos são extremamente obedientes ao Senhor e eles têm as suas ordenações. Dá um exemplo. O arcanjo Miguel. Qual é uma das ordenações do arcanjo Miguel? Cuidar de Israel. Está ligado a Israel. Você vai ver ele aparecendo no livro de Daniel, ele aparece no Apocalipse, sempre ligado a Israel. A esse cuidado. Tanto que o texto chega a se referir ao arcanjo Miguel, assim, Miguel, quando o Senhor falando no Daniel, falando com Israel, Miguel, um dos vossos príncipes, chama Miguel de um príncipe de Israel, que está ligado a principado, que é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Você vai encontrar também em Apocalipse. Então, faz parte da ordenação dele, o arcanjo Miguel, por quê? Porque Israel precisa ser preservado, porque é uma profecia acerca de Israel. Israel precisa ser preservado, porque a palavra do Senhor está empenhada, e a palavra não vai falhar. Então o arcanjo está lá.
para cuidar de Israel com milhares de anjos. Aí você vai entender um mistério. Como é que Israel vence as suas guerras? Que não tem explicação para aquelas guerras. Você vai pegar a guerra dos 6 dias, a guerra da independência, a guerra do Ipu, guerras perdidas. Como é que virava aquilo? Eu estou afirmando, né? Não estou falando por revelação. Eu estou afirmando, o arcanjo Miguel estava lá para preservar a profecia. Eu até li uma reportagem de um comandante de Israel, numa revista, que me mostraram, e ele dando um relato, não foi nessas guerras agora atuais, foi anterior. Tem o domo de ferro, que é a bateria antimíssil de Israel, que é impressionante, né? Tem uma porcentagem altíssima de acerto. E ele começou a descrever que em uma dessas guerras, quando eles mandaram o míssil que ia vir na cidade, e a questão de segundos, quando eles acionaram o domo de ferro, falhou. Coisa que é muito rara, ele falou, muito raro falhar, muito raro. Não saiu. E eles já mandaram a ordem para ligar para os hospitais, ambulâncias, para poder, eles são muito eficientes, né? Para ir para aquela região, porque era segundo, não tinha como consertar. E quando o míssil estava para chegar, ele falou assim, eu não sei de onde saiu um vento tão forte, um vento tão veemente, que desviou aquele míssil que caiu na água. E a palavra fala assim, porque dos seus anjos faz vento, e dos seus ministros labareda de fogo. É a operação do Senhor para guardar Israel. Por exemplo, você pega o anjo Gabriel, não se deve falar arcanjo Gabriel, porque a palavra não fala, vou usar aqui uma expressão, não fala a classificação, o tipo de anjo que Gabriel é. Fala o anjo Gabriel. Eu creio até que os jovens sabem disso. Mas qual é a ordenação do anjo Gabriel? Boas novas. Ele é enviado para dar boas novas, fatos relevantes em relação ao projeto de Deus, à profecia. Você vê que quando aparece o anjo Gabriel, é sempre informações importantíssimas que ele sai da eternidade e ele vai entregar para uma pessoa que o Senhor mandou. Qualquer visão que aparecer, qualquer sonho, tiver o anjo Gabriel, é boas novas do céu que estão sendo anunciadas na terra. Anunciadas na terra. Eu me lembro há muito tempo atrás, era um culto, houve uma visão, e o irmão pastor, eu via o anjo Gabriel estava aqui hoje. Aí falou, olha, pode aguardar que aconteceu um milagre aqui hoje. Aconteceu um milagre aqui hoje. E uma irmã que estava, no caso, perdido, é uma coisa que não tinha que resolver, aconteceu um milagre. Por quê? Porque você sabe qual a ordenação daquele anjo. Você pega aquele anjo, o anjo que estava com Jacó. Com Jacó. Jacó agarrou no anjo. E o anjo, me solta, a alva vai nascer. Porque você percebe que era o anjo, que ele tinha uma ordenação, uma ordem para operar na madrugada. Eles são obedientes. Olha, o dia vai nascer, eu não posso ficar. Eu tenho uma ordem para operar durante a madrugada. Eu não posso ficar aqui. Meus irmãos, durante a madrugada, há uma grande operação de anjos em favor da igreja. Se você acordar às 3 horas da madrugada, e você for para a janela do seu apartamento, você vai ver ruas vazias, nada, né? Mas os ares celestiais há muitos anos se movimentando, nas casas, nos lares, para quando a igreja acordar, a vitória já está determinada pelo Senhor, já está determinada. Quantas vezes os jovens já ouviram o Senhor falar da oração às 3 horas da madrugada? Quantas vezes? Nunca houve uma circular do presbitério mandando fazer essa oração. É uma coisa do Senhor mesmo. O Senhor nos dons, não é? Meu servo, minha serva, eu tenho visto as tuas orações às 3 horas. Meu servo, meu anjo vai estar lá. É o anjo do Senhor passeando. E o anjo entra. Tem um pastor nosso aqui, que ele estava dormindo, ele viu um barulho, eram 7 anjos, no meio da noite, entrando na casa dele. E não foi visão não, foi aparição de anjos.
Ele ouviu um barulho, os 7 anjos entraram juntos, foram para o quarto. Deu tempo só de ajoelhar. Os 7 levantaram as mãos e oraram na língua dos anjos. A madrugada é um mistério da operação dos anjos. Há um mistério, o anjo entra ali. Agora, se você perguntar assim, por que às 3 horas da madrugada? Por que não é às 4h30? Por que não é às 2? Eu não sei dizer isso. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, que é o pior momento. Porque é o sono mais profundo. Você tem as primeiras camadas do sono, mais leves. Você vai lembrar às 4 da manhã, vai ficar camadas. Às 4 é a camada mais profunda do sono. E se você levantar nesse horário, é porque isso aqui é uma bênção mesmo. E se você levantar no espírito, geralmente, o anjo do Senhor vai estar ali do seu lado. Para fazer algo maravilhoso na sua vida, para recolher as suas orações. Agora, a gente vai falar aqui um pouco dos tipos dos anjos, se for assim essa expressão, ou classificação, mas isso não é mais importante, é como pastores. Assim como o pastor tem ordenação, né, os anjos também têm, é o texto bíblico, os anjos que não guardaram a sua ordenação, é bíblico isso. Você tem pastor, mas tem pastor, que é profeta, que é evangelista, que é apóstolo, que é apacentador. Anjos, você tem querubins, você tem arcanjos, você tem serafins, mas esses são os anjos do Senhor. Não tem assim na visão, a gente tem que falar para o jovem não ficar preocupado com isso. Identificar, nem o Senhor identifica às vezes na visão, não é importante. Mas está na palavra, é uma doutrina. Por exemplo, os querubins, como o próprio nome já fala. Qual é uma das características dos querubins? De guardar. O próprio nome diz isso. Os que guardam. Por isso que os querubins são aqueles anjos que eles estão no dia a dia da igreja. O arcanjo, o serafim, nós vamos ver depois. Então você vai ver isso muito claro na palavra. Na palavra. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, quem o Senhor colocou para guardar o jardim? Dois querubins. Lá na Arca da Aliança, se você colocar de novo, o que os querubins estão ali? Lógico, ali é uma questão figurativa. O que os querubins estão fazendo? Em que posição? De guarda. Eles estão, a arca tinha dentro a tábua, o maná, a vara, o propiciatório fechando, e 2 anjos por cima com as asas guardando o que estava lá dentro. Os 2 querubins que estavam guardando o sepulcro, até as mulheres chegarem. Então, os querubins é aquele que é o que vai no seu trabalho, geralmente. É o que está andando com você na rua. É o que vai na escola do seu filho. Os querubins participam do dia a dia da igreja, do servo do Senhor. A irmã Sara estava até viajando a outro lugar com a filha. E chegou assim na calçada. E acabou colocando o pé na rua. Estava vindo um carro na hora. Aí uma mão pegou ela pelo braço, a filha estava do outro lado e puxou. No que puxou, o carro passou. E essa foi uma tragédia. Puxou, me deu um puxão nela mesmo. Ela veio assim para trás, no seu alavanco, o carro passou. Quando ela virou para agradecer, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Deus havia enviado o seu anjo para livrar, para guardar. O anjo do Senhor se acampa ao redor de todos que temem ao Senhor. Então está ali te guardando. Às vezes, aquele acidente que você ia ter terrível, o querubim estava ali. Você nem sabe como você não bateu o carro, né? Deus enviou o seu anjo. E por isso nós glorificamos ao Senhor. O arcanjo já está ligado. Você vai ver sempre aparecendo em visões. E o tempo que está aqui já chegou já. O arcanjo está sempre ligado a comandos. Você vai ver sempre em visões. Um arcanjo, ele está sempre com vários outros anjos sob seu comando. Muito ligado à batalha, a guerras. Você vê o arcanjo, ele guardando Israel. E há muitas visões de arcanjos. Há pessoas que entendem que só existe um arcanjo. Ainda não vou entrar nisso aqui não, que não é nosso assunto aqui não. Mas eu vou deixar um versículo. Fala assim: Miguel
um dos vossos príncipes. Um dos. Mas o arcanjo está sempre envolvendo o comando. Por exemplo, Daniel entendeu que a profecia tinha chegado ao tempo. Ele observou os marcadores proféticos, os 70 anos. E ele começou a orar. Ele começou a jejuar. 21 dias de jejum. Quando o anjo chega para Daniel, fala assim: desde o dia em que você aplicou o seu coração a orar, o Senhor ouviu a sua oração. O anjo, fala assim, e eu fui enviado, mas eu não consegui chegar, porque o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia se opuseram. Aqui está falando, não é príncipe de um país, não, é principados. Aqui é príncipes espirituais. Assim como chama Miguel de príncipe, lá do outro lado tem principados, tem domínios, tem potestades, tem legiões, e aí vai. Ali eram 2 príncipes das trevas. Por isso que a palavra fala em principados. O anjo fala assim: eu vim, mas eu não consegui chegar, porque 2 príncipes se opuseram. Aí você tem uma conclusão importante: anjo não é onipotente. Não é onipotente porque não passou. Anjo não é onisciente, porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos de Deus. Anjo não é onipotente, não é onisciente, só há um que é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele é. Maior que todos e sobre todos. E a Ele, ao Senhor Jesus, toda a nossa glorificação. Homens e anjos adoram ao Senhor juntos. Mas aí, ele fala: Daniel, no primeiro dia que você orou, eu fui enviado. Mas houve uma batalha no mundo espiritual. Tanto que Paulo fala assim: nós temos que atentar mais para as coisas que nós não vemos, do que das coisas que nós vemos. Porque as que nós vemos, passam. E as que nós não vemos são espirituais. Então, eu cheguei, os 2 príncipes se opuseram, eu não consegui chegar. Aí veio o arcanjo Miguel. Você vê que aqui em batalha. Quando eu falar do corpo de Moisés, e ele lutou pelo corpo de Moisés. Batalha. Os arcanjos estão envolvidos nas grandes batalhas da igreja de Israel, do povo do Senhor. Há lá do outro lado principados, há potestades, há domínios, mas maior é o que está conosco. Muito mais são os que estão conosco. Nosso tempo chegou. Você tem os serafins que aparecem ligados à adoração. Mas o nosso tempo está chegando. Muitos jovens ainda têm ensaio do grupo louvor. Mas nessa noite, um dos pastores aqui, o Senhor deu um sonho. E no sonho, o pastor via o encerramento desse seminário. E estava assim como está aqui, estava cheio. E havia uma nuvem do céu, que ela foi descendo. A nuvem foi descendo, ela começou a entrar aqui dentro do templo. E eu realmente no sonho que aquela nuvem enchia toda a parte de cima do templo. E era a nuvem da glória do Senhor. Era a nuvem do Senhor. Toda a parte daqui para cima, ninguém via mais o teto. E quando ele olhou para o templo, ele viu anjos posicionados. E por revelação ele sabia que eram 30 anjos. Aí você pergunta: pastor, por que 30? Eu não tenho a mínima ideia por que 30. É da economia do Senhor. Mas ele viu 30 anjos posicionados, todos com as mesmas vestes, com o mesmo semblante, com a mesma altura, com a mesma força, prontos, porque eles iam ministrar no meio dos jovens aqui hoje. Ia ter uma ministração de anjos. E depois o pastor já viu os jovens ir embora, descendo a escada, e eles comentavam com muita alegria a ministração de anjos. Correntes foram quebradas, corações foram quebrantados, eles estão alegres. Olha, houve curas. E é isso que os anjos querem fazer neste momento, por uma ordem do Senhor, no nosso meio aqui agora. A nuvem do Senhor está presente.
A glória de Deus está neste lugar. Vamos cantar suave.